Esta parábola aqui em Mateus 13, a parábola do semeador, ela nos chama muita atenção, exatamente porque ela vai nos mostrar a necessidade que nós temos de abraçar a palavra de Deus, sustentar, segurar com a ajuda de Deus e jamais abrir mão desta única coisa que nós temos, esta única preciosidade, este tesouro, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se humanizou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 e também versículo 14. Palavra e verbo são termos sinônimos e em grego logos. Ou seja, é esta palavra que não tem que sair das nossas vidas. De acordo com Gálatas 2:20, disse Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, isto é, no corpo, vivo-a na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós vemos que nós precisamos segurar, como fez o Jacó, segurar o anjo. O anjo do Senhor era uma figura do próprio Cristo nos nossos dias. Então nós vamos segurar, ou seja, vamos manter um relacionamento estreito com Ele, né? No máximo que nós pudermos, com a ajuda de Deus, para que nós possamos continuar prevalecendo sobre o mal, sobre os nossos grandes inimigos, né? Que a Bíblia descreve como sendo, né? O diabo, o mundo e a carne. São os três maiores inimigos do homem. Mas uma vez nós, né, unidos a Cristo, aliançados com Cristo, prismando por vivermos este estilo de vida em Deus, nós vamos continuar vencendo, e a palavra nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. 8:37 de Romanos. Amém? Nesta parábola do semeador, Jesus Cristo aqui, ele nos apresenta quatro tipos de solos, não é isso? Que é o solo beira de caminho, pedregoso, solo espinhoso e o solo terra boa, terra fértil. Parábola pressupõe uma comparação. Você pega uma realidade do dia a dia, né? E coloca ao lado de uma realidade espiritual. Daí vem a expressão paralelo. Você coloca em paralelo. Você pega um fato do dia a dia, né? Jesus fazia muito isso, né? Há quem diga que um terço do seu ensinamento consistiu em parábola. Ele pegava, por exemplo, os homens pescando, ele tomava, né, aquele fato ali que envolvia a pesca e pegava um fato real, espiritualmente falando, né? E colocava ali ao lado, né? Explicava, e as pessoas compreendiam, né? As pessoas compreendiam muito bem aquilo que estava sendo ensinado por Jesus. Em especial aqueles que faziam parte do grupo ali que estavam seguindo a ele, né? Certa ocasião alguém perguntou: Senhor, o Senhor ensina por parábola? E quanto àqueles que estão lá de fora, como é que fica? Jesus falou: eu estou ensinando aqui geral, só que aqueles que estão lá de fora, eles ouvem, mas não entendem, né? Eles estão ouvindo, mas não têm a percepção. Por quê? Porque eles estão de fora. Para entender a parábola, em especial, tem que fazer parte do povo de Deus, tem que fazer parte da família de Deus, para entender. Tem que ser servo de Deus, amém, gente? Tem que ter o Espírito Santo. E é curioso, né? Porque no livro do Apocalipse, quando você vai lendo o primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai dizer que o Apocalipse, que quer dizer revelação, né? É revelação que Deus deu, né? A Jesus Cristo, por sua vez passou para o João através de um anjo, né? E, enfim, aquele anjo que passou para o João, aquela mensagem também chegou até os que são servos. Lá é bem especificado que se você é servo, você vai entender a revelação. Não é isso? Você vai entender o Apocalipse.
que nós entendemos como um dos livros mais difíceis, né? Por ter muito simbolismo e tal, muita figura de linguagem, né? No entanto, você, uma vez sendo servo, você vai compreender o Apocalipse. Muito mais, então, o Evangelho que, né? Podemos dizer que trata-se de um ensinamento mais claro, mais explícito, né? De maior compreensão. Amém? As cartas de Paulo também. E tantas outras cartas. Amém, querido? Então, parábola é você, então, fazer esse tipo de comparação, né? Você pega um fato corriqueiro, né, do dia a dia e põe ao lado de uma realidade espiritual. Amém? Foi isso que Jesus fez e nós também podemos ensinar nos nossos dias através de parábola, tomando Jesus como um exemplo. Jesus, então, ele vai falar que a palavra representa a semente, né? Ele falou, a palavra é a semente. Quem semeia a semente é o Filho do Homem, porque é Deus que faz a semeadura através de cada um de nós. É o Espírito Santo que vai falar através de cada um de nós. Não é verdade? Nós somos apenas um instrumento. Como diria o João Batista, ele era uma voz. Então, nós vamos, né, nos colocar como instrumento e Deus vai nos usar, mas quem vai estar semeando é o Espírito Santo. E os 4 tipos de solos representam as pessoas que estão recebendo a mensagem de Deus, né? São pessoas que têm reações diferentes. Cada pessoa ela vai ter uma reação diferente. No caso aqui, que é o primeiro tipo de solo, é o tipo da pessoa que vai ouvir a palavra, mas não vai compreender. E o inimigo, ele vai se utilizar de algumas estratégias, né? Em cada tipo de solo, ele vai se utilizar de algumas estratégias. Mas o objetivo é um só, é arrancar a palavra. O objetivo final é sempre tirar o Cristo das nossas vidas. É tirar Jesus, o Salvador das nossas vidas. Ele odeia um crente cheio do Espírito Santo. O diabo odeia um crente cheio de unção. Um crente que, quando abre a boca, fala daquilo que está no seu coração. Quem está no coração dele? Jesus. Eu estou à porta e bato, disse Jesus, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Aí o inimigo ele fica chateado, ele fica furioso, ele fica nervoso. Não fica meio encapetado, né? Querendo tirar esta palavra de dentro dos nossos corações, da nossa mente. A Bíblia fala lá em 2:16 de 1 de Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então o inimigo não quer que esta realidade, né, ela dê sequência nas nossas vidas. Cristo em nós, a Bíblia fala que é a esperança da glória, né? Então, querido, então nós vemos o primeiro tipo de solo, terra, beira de caminho. A estratégia é tirar a palavra. Aí Jesus falou das aves que foram lá e levaram a palavra, arrebataram a palavra. As aves representando o maligno, né? Foi lá e levou a semente. A sementezinha caiu lá no solo, beira de caminho, não germinou, nem brotou e tampouco frutificou. Quer dizer, é isso que o inimigo faz. Ele não quer que o povo de Deus dê resultado, que o povo de Deus reflita o caráter de Cristo na terra, que o povo de Deus seja de fato luz do mundo e sal da terra, seja de fato o povo de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo de Deus é um povo feliz. Então o inimigo quer arrancar, dentre as muitas coisas que ele quer arrancar da nossa vida, né, é a felicidade, né? Quem não tem Jesus não pode ser feliz. Quem não tem a palavra, e a palavra aqui é importante nós levarmos em conta que é a palavra personificada. Jesus, né, dentro de cada um de nós, pela fé. Amém? Jesus residindo em nós. Não foi isso que ele falou? Lá em 14:23 de João, ele disse: qualquer que guarda esta palavra será amado de meu Pai, eu também o amarei, viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus quer residir em nós, né? A Trindade Santa, né, quer residir, morar em cada coração.
Amém? Então, qual é a estratégia do inimigo? Nesse caso aqui, é a incredulidade. Este tipo de pessoa aqui ouviu a palavra, mas não compreendeu. Quer dizer, ela se deixou levar por um sentimento de incerteza, de dúvida, de incredulidade. E sempre com o objetivo final, arrancar a palavra. Então ele trabalha a dúvida, trabalha a incerteza, trabalha a insegurança, trabalha a falta de fé e por fim ele vai e arranca a palavra. Quer dizer que não é tão fácil de tirar a palavra, né? Que ele vai trabalhar essa estratégia aí, né? Essas estratégias, até que ele finalmente arranque a palavra de nossas vidas. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Nós temos Jesus, amém? Amém. Nós temos Jesus, nós não temos prata nem ouro, mas temos o dono da prata e do ouro. Aí ele vai usar esse sentimento de incredulidade, e nós não podemos permitir isso. 4:4 de 2 de Coríntios, nos quais o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o que o inimigo faz? Trabalha esse sentimento de incredulidade. Trabalhando esse sentimento, você não vai exercer fé no Evangelho, e tampouco em Jesus Cristo, como uma imagem visível do Deus invisível, né? Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele falou isso, me parece que para o Filipe, e dizia, como perguntas, mostra-me um Pai, né? Não sabes que quem vê a mim, vê o Pai? Não é isso? Então, o sentimento de incredulidade tem que cair por terra. Nós temos que continuar crendo, confiando, sobretudo na presença de Jesus. Nós cremos na palavra, cremos. Nós confiamos na palavra, confiamos. Por isso que nós estamos aqui com a palavra e estamos ministrando a palavra. Mas, sobretudo, nós temos que crer no autor da palavra. Que ele é muito mais do que isso aqui. Jesus, ele é muito mais. Antes que houvesse o Novo Testamento, já havia, claro, o Antigo, né? Mas nós vemos que nos dias de Jesus havia curas, né, extraordinárias. Jesus dava vista aos cegos, ele limpava os leprosos, né, libertava os oprimidos do Satanás sem a palavra. Não é verdade? Porque Jesus, ele é muito mais do que a palavra. Ele é a palavra em pessoa. Palavra personificada. Então nós temos que crer nisto. Nós temos que ter esta convicção. Jesus reside em mim. Jesus está andando comigo. Jesus é por mim. Quem será contra nós, né? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Então nós temos que ter esse tipo de fé convicta mesmo. É uma fé inabalável. Amém, gente? Porque a palavra todo mundo tem. Tem muitos que já partiram aí e que foram grandes doutores, teólogos, mas partiram sem Deus e tinha a palavra. Porque não basta nós conhecermos a respeito de Deus, nós temos que conhecer a Deus. Que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E conhecer a Deus fala-se de um relacionamento, de uma convivência, de uma interação. 17, versículo 3 de João, lá é dito, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não está falando que é para conhecer a respeito de Deus e a respeito de Jesus. É bom você conhecer a respeito de Deus e de Jesus. É isso que nós fazemos, né, no dia a dia, meditando, né, buscando conhecimento. A Bíblia nos orienta a isso, lá em 2 de Pedro 3, versículo 18, se não me falhar a memória, lá é dito, né? Crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, sobretudo, nós temos que termos a consciência que o conhecimento relacional, ele é superior, que é uma vida de estreita comunhão com Jesus, permanentemente. Isto não tem preço. Amém? Nós temos que ter essa convicção. A nossa fé tem que ser esta fé. O Senhor é comigo. O Senhor reside em mim. O Senhor, Ele anda lado a lado comigo. Ele está no governo da minha vida. O reino de Deus, Ele veio sobre mim. Alguém disse o seguinte, que nós não vamos para o céu sem que antes o céu venha para nós. Tem sentido, né, gente? Primeiro o céu tem que descer. Não tem até o hino que nós cantamos assim? Que o céu, né, desça, né? Então, o reino de Deus tem que vir sobre nós.
para que nós possamos um dia ir ao encontro do reino eterno de Deus, porque o reino de Deus, ele é eterno. Hoje, nós sabemos que ele é invisível, é interior, tem algumas características, e é espiritual, mas ele sempre foi uma realidade lá no mundo de Deus, e um dia nós vamos estar, né, inseridos literalmente no reino de Deus, diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, o Pai eterno e os demais tudo filhos, adorando, glorificando para sempre, amém, gente? Então, fé em Deus, confiança em Deus, e guarda, entre aspas, Jesus em teu coração, amém? Isso é fé, amém, querido? Então, o primeiro tipo de solo é o solo beira de caminho. O objetivo do maligno é um só, é arrancar a palavra que é Cristo, e a estratégia que ele usa aí, a estratégia é incredulidade, mas nós vamos permanecer combatendo a incredulidade com a fé em Deus e na sua palavra. Segundo tipo de terreno, é o terreno pedregoso, não é cheio de pedras. Aí a semente caiu, mas porque não tinha como, né, a semente germinar, não tinha, sobre as pedras, não tem como, né? É muito difícil, né? E ela ainda começou a se desenvolver ainda, mas não foi longe. Diz que quando as raízes começaram, né, procurar alguma coisa para se alimentar aquela plantinha, não teve êxito. Aí Jesus, interpretando, ele vai dizer: são aqueles que ouvem a palavra com alegria. Ouve com alegria. Que bacana, né? Só que na hora que vem as lutas, as tribulações, as perseguições, as humilhações, as ameaças do diabo, por causa da palavra, por causa da presença de Jesus, gente, a pessoa fica escandalizada. Ela se escandaliza, fala: não, aí chuta o pau da barraca, né? Fala: não vou mais para a igreja, não, agora eu vou entrar na carne mesmo, eu vou fazer e vou acontecer, porque eu sou assim assado, o diabo não pode estar pensando que eu sou bobo. E aí a pessoa perde a noção do mundo de Deus, daquilo que é a realidade espiritual de Deus, né? De como nós devemos, né, lutar, né? A Bíblia nos ensina a lutar espiritualmente, né? Através da oração, através da vigilância, da meditação, do perdão, do jejum, não é verdade? E tantos outros meios de graça que estão disponíveis, não é verdade? Só que na hora da luta você não pensa duas vezes. Na hora que a pressão vem, né? Às vezes é um desemprego, às vezes é uma traição, às vezes é uma ameaça, né, de morte, às vezes é uma grande humilhação. Aí você não vai estar nem aí mais para Jesus. É nessa hora que o sujeito abre mão da palavra e o inimigo pega lá, né, e leva, o sujeito fica sozinho, pensa que está crente ainda, né? Pensa que está firme na rocha ainda, fala: não, eu sou até dirigente de igreja, sou pregador, sou cantor na igreja, eu sou dono e fundador de ministério. Pensar é uma coisa, a Bíblia fala lá em 10, 1 de Coríntios, e versículo 12, se não me falha a memória: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, a pessoa pensa que está em pé, é natural, você pensa: eu estou em pé, não, eu já tenho 30 anos de crentes, eu sou dizimista e ofertante na casa de Deus, eu sou conhecido até lá no exterior, eu tenho um canal de YouTube, eu sou um teleevangelista ou telepastor. Ele está pensando que está em pé, gente, e a palavra já foi embora há muito tempo. O sangue de Jesus tem poder. Esse é o tipo de cristão que não é perseverante. O diabo vai usar a estratégia falta de perseverança, e nós temos que ser perseverantes. Perseverar. Está ruim? Tá, mas eu vou perseverar. Está doendo? Tá, mas dor rima com adoração. Porque o Jó, em um só dia, perdeu 10 filhos. Ele pôde ver 10 caixões na sua frente em um só dia, e continuou adorando. Chegou a falar tantas frases bonitas que nós encontramos no livro dele, né? Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu o verei com meus próprios olhos, revestido o meu corpo na minha pele, etc e tal. Outra frase do Jó, ele disse assim: se ele me provasse, eu sairia como ouro. Outra frase do Jó: ainda que ele me mate, todavia defenderei a minha conduta, o meu procedimento. E assim por diante. Tem que ser perseverante. O Tiago, ele fala sobre a necessidade de nós sermos perseverantes. Ele até cita o Jó, não fala: lembra da paciência do Jó? Tiago vai falar isso aí. É um ótimo livro, assim, de ética cristã, né? É uma espécie de provérbio do Novo Testamento.
E aí nós temos que seguir, né, o exemplo desses homens que foram perseverantes. Jesus falou que é na nossa perseverança que vamos ganhar nossas almas. A nossa alma, na hora que vem as lutas, ela se angustia, né? É uma característica da alma, ficar triste, angustiada, né? Cabisbaixo. Mas o Davi falava algumas vezes, 43, me parece que o último versículo, se o irmão puder conferir aí, lá em Salmos, me parece que é o 43, o último versículo, ele vai chamar a atenção da sua alma, ou seja, chamar a atenção dele mesmo, para que a sua alma possa ficar firme, perseverante, gente. O inimigo quer que a gente se deixe levar por esta falta de persistência na presença do Senhor, para ele arrancar a presença de Jesus de nós. O sangue de Jesus tem poder. Amém, gente? Eu estou revoltado com o diabo. E vou continuar revoltado até a volta de Jesus. Porque ele está indignado comigo também, com a igreja de Deus. Está lá um 12 de Apocalipse. Lá é dito que ele, sabendo que o tempo está se findando, ele haveria de atuar com mais furor, com mais ódio. E nós estamos vendo o resultado desse sentimento infernal, demoníaco, satânico sobre o povo de Deus. Porque ele não está muito preocupado com o povo que está lá fora, né, gente? Está preocupado, mas não tanto. O que diz o último versículo aí? Do Salmo 43. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque, está vendo? Ó? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Está vendo? Porque ainda eu o louvarei, não é isso? Salmo 43, versículo 20. 43, sim. Está vendo? Enfim, não é isso que nós temos que fazer, gente? Falar com cada um de nós. Nós temos que falar conosco mesmo. Falar, olha, fica firme, Valério. Valério Ponte, fica firme. Né? Olhando só para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 2. Olhando só para Deus. Segundo Crônica 20, versículo 12, lá é dito que o Josafá falou, em nós não há força, porque esses exércitos que estão vindo aí, ninguém merece. Todavia, tem um todavia, os nossos olhos estão postos em ti. Tem que continuar olhando para o Senhor. O mundo está, né, pegando fogo. A Bíblia fala que, lá no Salmo 46, lá é dito, né, ainda que a terra se mude, e os montes se precipitem aos seios dos mares, há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. A cidade somos nós. O rio é o Espírito Santo. Amém? Abastecendo essa cidade, mantendo essa cidade em pleno vapor. Amém. Então nós não vamos perder a perseverança. Amém, gente? Glória a Deus. Porque o inimigo quer isso aí. Então esse é o terceiro tipo, o segundo tipo de solo, né? O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso. E o inimigo vai usar duas estratégias aí. A primeira estratégia que ele usa são as preocupações com as coisas da vida. E a segunda é o amor ao dinheiro. Duas estratégias nesse tipo de solo aí. Esse solo espinhoso aí é espinhoso de fato. É espinhoso dobrado, não é? Misericórdia. As preocupações da vida. Nós sabemos que os dias são maus, porque é bíblico, né? Sabemos que o mundo está piorando no âmbito da política, da religião, da economia, da moralidade, não é verdade, gente? Só que nós vamos ficar preocupados com isso? Não. Nós vamos continuar buscando a Deus, invocando a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Nós vamos continuar orando, vamos continuar vigiando, vamos continuar chorando, entrando dentro do nosso quarto, fechando a porta e se derramando diante daquele que nos vê em oculto e nos recompensará publicamente. Nós vamos continuar vivendo em fé. Porque nós não vamos nos deixar levar por tudo isso que está acontecendo aí nesse mundo. É mistério que tudo isso aconteça. Tem que se cumprir as Escrituras. As Escrituras estão se cumprindo. Nós temos que louvar a Deus por isso. Essa fome aí assolando, essa corrupção, né? Assim, fora do limite, né? Uma coisa assim. Alguém disse que antigamente corrupção era um problema moral, agora é ferramenta de trabalho. Então, está ficando cada dia pior. E Deus descreve isso através de Paulo, né? Escrevendo a Timóteo, vai falar as características do homem dos nossos dias, né?
Homens implacáveis, amantes de si próprio, avarentos, soberbo, presunçoso, idólatra. Nós estamos vivendo tudo isso, gente. Tudo isso que está acontecendo está aí diante dos nossos olhos. Só que a gente vai se preocupar, vai entrar em desespero, em morrer. Está amarrado. Quem tinha que morrer já morreu, que foi Jesus e morreu por nós. Nós temos mais é que viver, dando glória a Deus e aleluia, exaltando, adorando, e o Deus que cuida dos pardais vai continuar cuidando de nós. O Deus que uma vez ordenou a urubus que levassem lanche para o Elias, o Deus que certa feita usou uma mula para falar com Balaão, né? Enfim, é o mesmo Deus, não mudou. Está lá em 13:8 aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, passado, hoje, presente, amanhã, futuro. Dê uma salva de palmas, Jesus de Nazaré. Então a gente não vai se deixar levar por inquietação, não. Vamos buscar o reino de Deus. O reino de Deus já está em nós, né? A gente tem que buscar o reino de Deus e com a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não tem que buscar o reino de Deus, você tem que cultivar agora a presença de Jesus em você. É só cultivar agora. É só manter a interação com Jesus. Ele não já entrou dentro da sua vida? Agora bate papo com ele, conversa com ele, chora na presença dele, desabafa diante dele, se rende diante dele. Amém? Isso é reino de Deus. E aí, as demais coisas é com Deus. Deus vai estar acrescentando dia a dia. Dia a dia. Eu nunca vi um pardal morrer de fome. E nunca vi também um pardal reclamar. Reclamar é a característica dos humanos, racionais, entre aspas. Porque os irracionais não estão reclamando. Eles estão muito bem, obrigado. Canta de manhãzinha, canta o dia todo, de noitinha eles estão cantando, à noite você ouve passarinho cantando, né? O mundo animal, o mundo vegetal, o reino vegetal, o reino animal, estão muito bem, graças a Deus. O reino de Deus está melhor ainda. O reino dos homens é que está em ruína, mas nós não fazemos parte do reino dos homens. Fazemos, né? Parcialmente, né? Porque nós fazemos parte mesmo do reino de Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Então, nada de preocupação com as coisas desta vida. Vamos colocar diante do Senhor. Está lá em 4:6 de Filipenses. Diz que as nossas orações, petições, sejam conhecidas diante de Deus, né? Com ações de graças, né? E orando a respeito de todas as coisas. É mais ou menos nesse sentido que a palavra fala lá. A interpretação é essa, é não se preocupar com nada, orar a respeito de tudo e dar graças a Deus por tudo. Até já falei alguma coisa outra vez, numa outra ocasião, falei sobre isso. Amém, queridos? Então é isso. Preocupar, coloca a tua ansiedade diante do Senhor. Está lá em 1 de Pedro 5, e parece que é o versículo 6, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O tem cuidado pressupõe que ele está cuidando agorinha, não é isso? O tem cuidado não está falando do futuro nem do passado, está falando que ele está cuidando agora. Esse é o entendimento, né? Tem. Eu tenho, tu tens, nós temos, ele tem. É o presente. Jesus está cuidando de você agora, meu irmão. Glória a Deus. Então lança sobre ele a tua ansiedade, a tua preocupação, seja lá qual for. Ah, não, é porque está acontecendo assim, assado, é a economia, é a política, é a chamada geopolítica, né? O mundo geopolítico. As eleições que estão vindo aí para o ano. Meu irmão, coloca tudo isso na presença do Senhor. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Se aquiete, meu irmão. Durma no Senhor, porque o reino de Deus está dentro de você. A segunda estratégia, no mesmo tipo de terreno, que é o terreno beira de espinhoso, é o amor as riquezas. Isso aí é uma coisa que a gente vê o tempo todo. O povo ama tudo, menos Jesus, né? Que é o primeiro e mais importante mandamento. Amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Ou seja, amar a Deus com todo o nosso ser, né? O povo está fazendo diferente, está amando o dinheiro acima de tudo, está amando os prazeres, né? Acima de tudo, amando o poder acima de tudo, e tantas outras coisas. Mas não, quer dizer, estão invertendo as coisas, né? Inclusive o dinheiro. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Já dizia o sábio Salomão. Eclesiastes
se não me falha a memória 5, versículo 12, se não me falha a memória. Tá certo? Então, quer dizer, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. E o Paulo ratifica isso, dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Raiz de todos os males, misericórdia. Quer dizer, amar o dinheiro é uma réplica do inferno na vida do indivíduo, né? Ele tá construindo uma réplica do inferno para a vida, para si próprio, né? Quando ele se deixa levar por esse tipo de sentimento. Amar ao dinheiro, meu irmão, se a gente já tem poder, porque amar é o Senhor. Alguém disse que o dinheiro é uma bênção quando ele é servo, mas quando ele sobe para a cabeça é uma tragédia. Jesus tratou o dinheiro na categoria de um Deus, dizendo, você não pode servir a Deus e a Mamon. Está vendo? Porque o dinheiro é um tipo de um Deus. O dinheiro ele não tem poder, mas ele tem um poder que você dá para ele. E nós não temos que dar poder nenhum para dinheiro. Amém? Amém. Nós temos que administrar, quando ele chegar nas nossas mãos, que é difícil chegar, né? Administrar sempre com o objetivo de abençoar aqueles que estão necessitando. Porque alguém disse assim, que valores só tem valor quando partilhado. Seja econômico, dinheiro. Seja intelectual, conhecimento. Seja afetos, né? Enfim, valor moral, sentimentos, afetos. Tá certo? Então a gente tem que estar partilhando. Que quanto mais você partilha, mais Deus te abençoa. Amém. E você está reconhecendo que você é um mero administrador, né? Dos bens do Senhor. Amém, querido? Nós somos o mordomo dos bens do Senhor. Glória a Deus. Tá certo? Então, amar ao dinheiro, negativo. Temos que amar a Deus. Amando a Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar, Deus vai continuar se responsabilizando por cada um de nós. Porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus tudo pode e Ele te ama. Glória a Deus. Amém? E finalmente nós vamos chegar no último tipo de terreno, que é o terreno terra boa. Que foi o terreno que ouviu a palavra e compreendeu, né? Ou seja, ele ouviu a palavra, exerceu fé na palavra, foi perseverante diante da palavra. Apocalipse 12, versículo 10. Aliás, Apocalipse 12, versículo 11. Lá é dito, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho da palavra que deram, e em face de morte não amaram as suas próprias vidas. Está vendo? Então você vence em primeiro lugar por causa do sangue de Jesus. O mérito é divino. Segundo lugar, porque você vai testemunhar, sobretudo em atitudes, em conduta, testemunhar da palavra. Não é só falar, porque falar até papagaio fala, né? Você tem que viver. Tiago, voltando a Tiago de novo, né? Tiago fala, assim falar e assim viver. E aí ele diz, em fase de morte, não amar a sua própria vida. Meu Deus, o povo hoje coloca a vida, né, acima de tudo. Fala, não, pode ir. Alguém diria, vai se os anéis, fica os dedos, né? Essa aí é uma frase que nós usamos, né? Mas quem tem Jesus é o seguinte, viver é Cristo, morrer é lucro. Vai anel, vai dedo, vai tudo, meu irmão. Eu estou com Jesus, eu não sou daqui, nem vim para ficar. Jesus ficou só 33 anos, por que eu vou ficar para semente? Penso que vou ficar para semente. Não vou não. Eu tenho que estar firme, portanto eu estar firme. Amém? Não é isso, queridos? Então, esse terreno que entendeu, ele exerceu sua fé sem restrição, né? Em Deus e na sua verdade. Foi perseverante até o fim, ser fiel até a morte, da tia coroa da vida. O que perseverar até o fim será salvo. Foi perseverante. Não se deixou levar pelos cuidados da vida. Ele colocou tudo diante do Senhor e continuou fazendo a sua parte. Louvando, adorando, glorificando, vindo para a igreja. Amém? Porque a luta é grande para você poder servir ao Senhor, né? Porque existe uma natureza carnal dentro de nós que vira e mexe está se levantando. Isso é natural, gente. O problema não é ela se levantar, ela não pode governar o nosso espírito, né, que está ligado ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então quem tem que prevalecer sobre a nossa alma é o Espírito de Deus em conexão com o espírito humano. Amém, querido? Então, quer dizer, foi perseverante, não é verdade? Não se deixou levar pelos cuidados dessa vida e não amou o dinheiro, não, nem os prazeres.
Não se deixou levar pelo hedonismo, é dom prazer, que é o que a gente mais vê por aí afora, especialmente nessas festas aí. Nada contra essas festas, mas o objetivo da igreja em meio a esse ambiente aí festivo é pregar Jesus, é falar do amor de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão, se deixando levar pela influência do maligno, né? Estão se deixando levar por um sentimento de incredulidade. São pessoas que não creem em Deus e na palavra de Deus. Nós aproveitamos esse ambiente festivo para anunciar Jesus, para falar de Jesus, né? E Deus vai se encarregando de salvar essas vidas. Quer dizer, então, não amou o dinheiro, esse terreno com o qual nós temos nos identificado, né? Que é a terra boa, que produziu a 30, a 60 e a 100. O mínimo que ela vai, porque esse terreno, cada um de nós vamos produzir é 30. Né? 30 é o mínimo, mas pode chegar a 100 por um. Só depende de você, né, ter essa compreensão e viver no seu dia a dia. Tem que fazer com que tudo isso seja verdade na sua vida. Amém? Aí você vai realmente cumprir com o propósito. O inimigo vai continuar lutando para arrancar a palavra. Esse é o objetivo final, vai continuar usando das suas estratégias, as mais variadas, mas você vai continuar firme, amém? Sem olhar para um lado nem para o outro, não se deixando levar por absolutamente nada, convicto de que aquele que te chamou, a Bíblia diz lá em Filipenses 1,6, ele é fiel para ir até o fim. Aquele que iniciou a boa obra em cada um de nós, ele vai até o fim. Dê uma salva de palmas a Jesus, se coloque de pé, e toda a glória seja dada a Jesus. Eu quero agradecer.